Eu sei que o meu público aqui do T Antenado não curte muito reality show. Tô sabendo, inclusive não vou ficar falando de reality show. Mas tem uma coisa que a gente precisa falar do que rolou ontem à noite, que foi algo bem excepcional e merece sim um comentário do que aconteceu. Vamos lá falar porque envolveu o reality show da Record, o reality show da Globo e o jogo de futebol no SBT. A noite de terça-feira foi bastante singular para quem estava assistindo televisão. Inclusive tinha bastante opção na televisão para quem queria assistir alguma coisa, né? Tinha futebol no SBT, o jogo da Libertadores, não lembro qual é a fase. Não me perguntem qual era a fase, qual era o tipo, porque eu não entendo nada de futebol. Mas estava passando um jogo do Palmeiras no SBT. Aí na Globo também estava passando o final de Império e estava começando o The Masked Singer, que pelo que a gente viu, também está se armando de alguma maneira contra a Fazenda. E a gente teve também a Fazenda lá na Record. Desses três, a gente viu que a briga foi bastante intensa entre o jogo no SBT e o The Masked Singer na Globo. A Fazenda foi um reality show que ficou bem relegado ali a terceiro plano, inclusive foi terceiro lugar na média de audiência. E até saiu uma notícia aí no Notícias da TV e outros sites comparando o desempenho da Adriane Galisteu à frente da Fazenda com o desempenho do Marcos Mion na mesma altura em 2020. E claro, o desempenho dele foi maior, mas a gente está falando de um momento em que as restrições estavam no auge, as restrições da pandemia ainda estavam em alta, ainda tinha gente obrigada a ficar em casa, ainda tinha bastante home office naquele momento. Então, isso a gente pode acreditar de fato ao desempenho da Fazenda em 2020. Se a gente for fazer uma comparação mais justa, a gente teria que olhar para 2019. E ainda assim, a Adriane Galisteu está um pouco sim abaixo do desempenho do Marcos Mion. Mas não tanto assim, ela não está ruim na apresentação da Fazenda, ela está indo bem. Mas ela ontem ficou em terceiro lugar, com 8 de média, 8.3 se eu não me engano. Vai aparecer aí em algum canto da sua tela. Num dos episódios, inclusive, com bastante barraco, bastante confusão, bastante treta. Algo que a própria Record planta nesse programa. É isso que eles querem. É isso que eles buscam fazer nesse programa. E isso aconteceu ontem. Quem estava assistindo viu lá a briga que rolou do Rico ao jogar os votos dele lá pro Bill. Foi uma treta muito grande. Quem estava assistindo, quem gosta de assistir esses programas, eu admito para vocês, eu gosto de assistir. E aliás, é por isso que você clica aqui no T Antenado, porque você não tem tempo de assistir esses programas. A gente assiste e conta aqui para vocês o que foi que aconteceu lá. Foi uma noite bastante movimentada e tinha opções para todos os públicos que quisessem assistir. No SBT, o jogo se prolongou quase até meia-noite, terminou quase meia-noite. Na Record, a Fazenda se estendeu um pouquinho mais de meia-noite, meia-noite e 20, se eu não me engano. E o The Masked Singer terminou um pouquinho antes, revelando quem era o astronauta, que era o Sérgio Lorosa, o Sergião Lorosa. E a dica para isso foi ele ter sido da Malhação. Ele fez Malhação por muitos anos de fato e ele também fez a Diarista por muitos anos. Isso foi o que rolou na noite de terça-feira. Uma noite bem singular, uma noite em que a gente viu o SBT liderar a audiência depois de muitos anos. A gente só tinha visto isso na final da Libertadores, que rolou no começo do ano e foi num sábado. O SBT segurou a audiência bem alta por bastante tempo, mas depois disso o SBT nunca mais tinha liderado ou chegado perto de liderar a audiência assim. Ontem eles conseguiram esse feito, mas contra o The Masked Singer também não seria tão difícil. O programa está numa fase já que também não tem muito mais o que apresentar, já está se aproximando do final, já deve terminar agora, na metade de outubro, e já vai começar o The Voice, e a gente também precisa falar de muito do que está por vir na Globo aí. O que eu vou comentar para vocês, do que eu tô sabendo, do que eu já apurei, do que eu já olhei em vários sites,
inclusive com alguns fofoqueiros e tudo que eu conheço lá no Twitter e tudo, é que parece que a Globo não está mais tão satisfeita com o Luciano Huck aos domingos, porque a audiência dele deu uma bela de uma caída. E deu mesmo. A gente precisa ser sincero e falar a verdade. A audiência dele caiu e caiu bastante. Praticamente ele derrubou aquele público que o Faustão tinha. Muitas das coisas que o Faustão fazia, ele deixou de fazer. Primeiro porque ele considerava que eram atrações velhas e antigas, que não cabiam mais. Então ele resolveu tirar isso do ar e colocar algo mais dentro da personalidade dele, ok? O programa era dele, ele tinha esse direito de fazer, mas ele devia ter pensado melhor com relação ao que o público podia esperar dele, né? Durante todo o tempo em que o Gugu e o Faustão disputaram a audiência nos domingos, o principal diferencial naquele momento do Gugu era o assistencialismo. O Gugu conseguia bastante audiência fazendo esses quadros. Então, Um Dia de Princesa, De Volta para Minha Terra, essas coisas que o Gugu sempre fez eram feitas aos domingos, porque era uma maneira do Gugu se diferenciar do Faustão. O Faustão ele sempre manteve a mesma linha dele, aquela linha de fazer atrações com entretenimento, aquela linha de buscar, às vezes até atrações anárquicas, aquelas coisas bem engraçadas, de humor e tudo. O Faustão ele não ia muito para essa linha de jornalismo, ele não ia muito para essa linha de assistencialismo, isso não era com ele, nunca foi, aliás, o grande forte do Faustão. O grande forte dele foi o entretenimento. Então ele recebia os convidados, o mais próximo que o Faustão chegou disso era aquele quadro do Arquivo Confidencial, em que ele fazia aquelas homenagens para os artistas que ele convidava para o programa dele. Isso aí era o máximo, mas o máximo que o Faustão se aproximava de fazer assistencialismo. Era o máximo, porque depois disso ele raramente fez. Ele fazia aquelas promoções em que as pessoas compravam os produtos para participar do Caminhão do Faustão e todas essas promoções. Isso era o máximo que ele fazia. Era o máximo. O Gugu não. Ele fazia a mesma coisa que o Silvio Santos já fazia, ele fazia as mesmas atrações, bem semelhantes e tudo, e o Gugu precisava, de alguma forma, se diferenciar do que o Faustão fazia. Daí que veio esses quadros de assistencialismo que o Gugu fez durante muitos anos, e isso foi, inclusive, a principal marca dele aos domingos, esses quadros. Luciano Huck achou que era bom trazer isso para o Domingo da Globo, e deu errado. Deu bastante errado, porque não é isso que o povo quer assistir aos domingos. O povo não quer ver muito as histórias inspiradoras. O público aos domingos não está muito afim de assistir essas coisas. O público aos domingos quer assistir entretenimento. O público aos domingos quer assistir alguma coisa que traga, que pelo menos faça você esquecer por alguns momentos que no dia seguinte é segunda-feira. Você pode até me perguntar, mas por que então o Gugu dava certo e o Luciano Huck não? Porque os tempos eram diferentes. No final da década de 90, o Brasil não estava vivendo crises horrorosas como a gente está vivendo hoje. No final da década de 90, por mais problemas que o Brasil tivesse, a gente não estava vivendo uma pandemia, a gente não estava passando por um problema como a gente está passando hoje. Então, essa também era a maneira do Gugu se diferenciar do Faustão. Isso dava certo porque também o Gugu, por mais sensacionalismo ou por mais assistencialismo que ele colocasse nas atrações dele, ele sempre tinha esse quê de esperança, ele sempre tinha essa coisa do entretenimento, ele sempre buscava juntar as duas coisas. O programa dele não se resumia só a isso. E o Luciano Huck se resume basicamente só a isso. Show dos Famosos, por exemplo, não tá legal. Na apresentação dele tá faltando alguma coisa ali. E ele sabe disso, a Globo sabe disso, e estão dizendo por aí, que é muito provável que ele não continue nos domingos em 2022, que no lugar dele volte o Thiago Leifert ou a Ivete Sangalo. A gente não sabe, não tem como saber quais são os planos da Globo, mas é bem provável que sim, eles voltem com o Thiago Leifert, porque ele foi quem de fato conseguiu
sustentar a audiência na ausência do Faustão, fazendo uma coisa muito parecida ao que o próprio Faustão fazia. Você aí, o que você acha? Você acha que o Luciano Huck ainda vai continuar aos domingos em 2022? Você aposta que a Globo vai tirá-lo de lá em 2022? Comenta aí embaixo, deixa sua palavra aí nos comentários. E muita gratidão a todos vocês que estão chegando aqui ao Te Antenado, que estão se inscrevendo, que estão dando uma chance para o nosso trabalho. Vocês são demais. Muito obrigado por vocês chegarem até aqui e continue deixando o seu like, continue comentando, continue engajando, porque isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a espalhar esse vídeo para mais pessoas. E quanto mais pessoas chegarem ao nosso canal, mais rápido a gente chega na nossa meta dos 450 inscritos até agora, o começo de outubro. Será que a gente consegue? Eu conto com vocês. Eu vou deixar aí do lado outros 2 vídeos que você pode clicar e continuar aqui com a gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!